versículo 1 ao versículo 10. Vamos lá. Diga comigo: os portões de Jericó estavam muito bem trancados, a fim de que os israelitas não pudessem invadir a cidade. Ninguém podia entrar nem sair da fortaleza. Aí pode voltar na tradução normal, verso 2. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, o seu rei e os seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim farei por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiro adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se prolongadamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo pois o sonido da trombeta, todo o povo gritará com grande brado, com grande grito, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ela, cada um em frente, ou na sua frente. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifres de carneiros adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. E assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, levando 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. E os homens armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as trombetas, iam os sacerdotes. Porém, repete comigo, porém, ao povo, Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu vos diga: gritai, então gritareis. Pode se sentar. Diga comigo: porém ao povo, Josué tinha dado ordem dizendo, vamos lá, ordem dizendo: não gritareis, não fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu diga o quê? Gritai, então gritareis. Olha só, atos proféticos foi o que Deus ensinou o seu povo para abrir portas que estão rigorosamente fechadas. Muitas vezes, o irmão está me entendendo? Muitas vezes na minha própria vida eu resolvo os meus problemas fazendo atos proféticos. Por exemplo, a minha irmã Janaína, antes dela se converteu, quando a Rafaela nasceu, cadê a Rafa? A Rafa está ali, que é a minha sobrinha. Quando você vê essa menina me beijando, me abraçando, eu não estou traindo a minha esposa, ela é minha sobrinha, tá? Não é sobrinha, né, Rafa? É filha, né, doutor Leandro? O marido dela está ali do lado, que é filha da Janaína. Por que nós temos essa relação? Porque quando a Rafa nasceu, a Janaína aqui, minha irmã, sofreu ataques espirituais que você não imagina. Ela não conseguia olhar a Rafa, ela ficou doente, com uma depressão profunda. Só que o que ela sentia foi um trabalho feito de feitiçaria contra ela. Ela ia fazer comida, ela via vidro na comida e ela não comia. Tudo que ela ia fazer ou comer, ela via vidro. Então ela foi entrando numa depressão. E a Rafaela era recém-nascida. A gente achou até que ela tinha quebrado o resguardo naquela época. Aconteceu alguma coisa e ela estava doidinha mesmo. E eu era um obreiro na casa de Deus. Eu não era pastor, eu era um obreiro. Isso tem pelo menos, Rafaela, não vou perguntar a sua idade não. Eu não vou perguntar. Mas isso tem mais de 30 anos. Isso tem muito tempo. E então, a gente orava pela Janaína, porque a gente conhecia o Evangelho, orava para ela, mas ela não melhorava. A porta da libertação dela estava fechada, rigorosamente fechada. Vocês viram, põe o texto ali. Ora, Jericó estava com os portões fechados, rigorosamente fechados, por causa de quem? Por causa do povo de Deus. O diabo, ele fecha, tem portas, olha lá, tem portas que ele fecha, porque ele sabe que o povo de Deus vai orar, ele sabe que o povo de Deus vai vir na igreja.
Então ele não fecha a porta com uma tranca normal. Ele fecha ela rigorosamente, para que nada saia e nada entre. Por isso que você se assusta, você diz assim: poxa, eu orei e não aconteceu, por que será? É porque o diabo sabe que você vai usar as armas que Deus te deu. Então ele já propôs fechar a porta de uma maneira rigorosa. Tem alguém aí me ouvindo? Tem alguém me ouvindo? Essa minha irmã ficou meses com a gente orando por ela, e eu não conseguia ajudá-la. E por resto eu falei assim: meu Deus, eu sou de Deus, como é que eu não consigo ajudar minha própria irmã? Como que eu não consigo? Isso há 30 anos atrás. Como que eu não consigo ajudá-la? Então Deus me deu atos proféticos. Por quê? Porque quando os portões estão fechados, Deus dá atos proféticos para abrir portas e portões. Nesse caso, eu peguei o nome dela, olha, isso há 30 anos atrás. Eu peguei o nome dela, Deus mandou eu pegar o nome dela. Isso eu não fiz com a igreja, eu fiz, entendeu? Eu peguei o nome dela, peguei o óleo da unção da igreja, sabe esse óleo que a gente unge as pessoas? Esse aí é óleo? Esse óleo aqui que a gente unge as pessoas, eu peguei esse óleo, coloquei dentro de um vidro, peguei o nome dela e coloquei dentro do óleo e falei com Deus assim: a partir de agora, assim como nos próximos 7 dias o nome dela vai estar mergulhado nesse azeite, a vida dela vai ser mergulhada nesse azeite, e uma porta vai abrir para ela ser liberta. Quem está aí, dá um glória a Deus. Aquilo era um ato profético para uma porta que não estava fechada naturalmente. Ela estava rigorosamente fechada para que ela não fosse livre, para que ela morresse. Quem está aí? Então existem portas que não são trancadas naturalmente. Elas foram trancadas por um demônio, porque ele sabe que você vai vir na igreja, vai receber oração, as coisas triviais você vai fazer. E ele sabe, então, ele já tranca de uma forma rigorosa, para que você não consiga abrir. Aí nesse caso, você precisa aprender atos proféticos. Diga para o seu irmão: atos proféticos. O que Deus mandou Josué fazer era um ato profético, porque Jericó estava rigorosamente fechada para que Israel não entrasse. Porque Jericó não era apenas uma cidade, ela era um portão de entrada para o futuro de Israel. Jericó era os portões de Canaã. Se eles não passassem por ali, eles não iam viver a promessa que Deus deu, toda a fartura que Deus prometeu, Israel nunca ia viver. Então o diabo fechou aqueles portões para que a promessa não se cumprisse, ou para atrasar a promessa, ele fechou rigorosamente. Então Deus mandou Josué fazer atos proféticos, e eu aprendi a fazer atos proféticos. Foi daquela semana, 7 dias depois, que a pastora Janaína foi livre, e hoje ela está aqui, né? Tem mais de 30 anos livre, ajudando mulheres, ajudando pessoas, servindo a Deus, está aqui, uma bênção de Deus. Mas foi através disso, de um ato profético. E nessa corrente derrubando as muralhas, o terremoto de Deus, eu vou lhe ensinar a fazer atos proféticos para abrir portas que mesmo você sendo de Deus estão fechadas, rigorosamente fechadas, e ninguém consegue abrir. Josué não conseguia abrir aquela muralha. Sabe o que a Bíblia diz? Que Josué ia todo dia de tarde ao pé da muralha, e ele ficava olhando para a muralha, e ele não via jeito de abrir aquela porta, até que um anjo apareceu e disse: eu vou te ensinar, Josué, atos proféticos para abrir portas. Olha para o irmão do lado e diga assim: atos proféticos para abrir portas. Compensou me ouvir 5 minutos? Eu vou perguntar: compensou me ouvir 5 minutos? Tem um manancial aqui dentro, ligado lá no trono de Deus. Dá um glória a Deus aí por isso, e que Deus te dê graça para você me entender hoje. Deus disse assim para Josué: olha, está rigorosamente fechado, mas eu vou te ensinar um ato profético que vai abrir essa porta. E Deus disse para Josué que durante 7 dias ele deveria dar uma volta em torno da cidade. Ele dava uma volta em torno da cidade. A arca da aliança ia ser levada, os sacerdotes, e Deus disse assim: quem vai conquistar essas bênçãos são as pessoas de guerra. Olha para o irmão do lado assim e pergunta para ele: ei, você faz parte da batalha espiritual? Pergunta para ele. Não, mas olha como é que eu falei. Ei, você faz parte da batalha espiritual? Olha só, tem gente que ele nunca luta,
ele só fica pegando o resto que sobrou dos guerreiros. Você não entendeu? Eu vou na frente, brigo, derroto, conquisto. O que eu deixo escapar da minha mão é a bênção que você pega atrás de mim. Ah, consegui uma bênção, aleluia. Não, irmão, você era para estar do meu lado, guerreando e tomando posse do melhor. Mas você não quer guerrear. Olha o que Deus diz: os homens de guerra passem para frente. Todo homem armado passe para frente. Porque quem está na frente vence primeiro e conquista primeiro. Diga para o seu irmão: quem está na frente vence primeiro, conquista primeiro. Faz uma profecia para o irmão e diga assim: ó, você vai na frente nessa corrente de Jericó, e você vai conquistar primeiro, vai vencer primeiro. Quem está aí, levanta a mão e dá um glória a Deus, por favor. E aí, Deus falou para Josué assim: eu vou te ensinar duas coisas. Quantas coisas? Duas coisas que produzem um terremoto. Elas são capazes de ressuscitar mortos, e é capaz de produzir terremoto, que abre portões, que abre portas que estão rigorosamente fechadas. E Josué perguntou para Deus: o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer que tem poder de produzir um terremoto? Porque o que derrubou as muralhas foi um terremoto. Esse ato profético que Deus ensinou para Josué, além de dar a volta na muralha, Deus ensinou para ele um ato profético que tinha poder de derrubar a muralha, de fazer um terremoto e abrir aquela muralha. Aí Deus disse assim para Josué: você vai fazer o seguinte, você vai ensinar para o povo a fazer o jejum de palavras. Durante 7 dias eles vão dar a volta em torno da muralha de Jericó. Verso 10: mas eles vão fazer isso em silêncio. Não ouvireis grito, e palavra nenhuma sairá da boca de ninguém. Se agora você imagina o aperto que os homens passaram, 7 dias dando volta sem falar. Os homens que passaram aperto? Foi os homens? Você imagina as mulheres. Dizem que foi lá que nasceu a língua de sinal, que elas não podiam falar, elas começou a fazer sinal. Irmãos, eles tinham que ficar 7 dias em silêncio. Olha para o irmão do lado e diz assim: você já fez jejum de palavras? Sabe o que é jejum de palavras? O jejum normal é aquele que a gente fica sem comer. O jejum de palavras, a gente fica sem falar. Eles tinham que dar uma semana, todas as mulheres, diga para a irmã do lado, todas as mulheres ficaram em silêncio 7 dias, sem brigar com o marido que a toalha molhada está em cima da cama, porque ele fez xixi na borda do vaso, que não podia falar nada, tinha que ficar como? Elas não podiam cometer o pecado de Lashon Hará. Diga comigo, Lashon Hará. Lashon Hará é a boca amaldiçoada. É isso que tem poder de trazer dificuldades para as suas vitórias, as palavras. A Bíblia diz em Provérbios 18, 21, põe para mim, Provérbios 18, 21, rapidamente: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. A Bíblia diz que dependendo do que a senhora fala, a muralha fica de pé. Dependendo do que você fala, a muralha cai. Então Deus, para não correr risco, Deus falou assim: ó, todo mundo vai rodear a muralha em silêncio. Porque dependendo do que você fala, enquanto você está fazendo a corrente, a muralha não vai cair. Porque a vida e a morte está no poder da sua língua, do que sai da sua boca. Lashon Hará é a boca amaldiçoada. É uma das coisas que Deus mais orienta o seu povo, é com o poder das palavras. Ah, pastor, pensei e falei. Você está errado. Você não pode falar tudo que te vier à cabeça, porque quando você fala, ou você está produzindo vida, ou você está produzindo morte. Às vezes você está fazendo a volta direitinho, as 7 voltas direitinho, mas está falando o que não deve. Irmãos, o maior desafio que Deus propôs, pior do que derrubar a muralha, era fazer as mulheres ficar caladas. Fala com o irmão do lado assim, ó, pior do que derrubar a muralha. Ou seja, era mais fácil derrubar a muralha
do que fazer as mulheres não reclamar. Pergunta para a irmã se ela é da pá virada. Quando pega para falar, fala mesmo. Pastor, eu não falo não, mas quando eu pego para falar, eu falo mesmo. É assim? Só que não pode, irmã. Fala com a irmã, não pode, irmã. Lashon hará é o pecado da língua, é o pecado da palavra. É quando eu uso a palavra de maneira inapropriada. E quando eu faço isso, eu prejudico a mim, diga assim, a mim, a pessoa com quem eu falei e a pessoa de quem eu falei. Quando você usa o Lashon hará, a boca, para falar o que não deve, você prejudica pelo menos 3 pessoas. Primeiro você, porque você começa a morrer por causa daquilo que você falou. Segundo, a pessoa que te ouviu, que não deveria te ouvir, mas ela te ouviu, ela começa a morrer por aquilo que você falou. E terceiro, a pessoa de quem você falou, ela começa a ser atingida inadequadamente por coisas que você falou e que você não devia ter falado. Lashon hará é uma maldição que precisa ser controlada na boca do ser humano. Eu vou fazer essa campanha, eu já fiz e não deu nada, cala a boca. Eu vou dessa fé, cala a boca. Porque a vida e a morte está saindo da sua boca. É você que está fazendo a sua família perecer. É a sua palavra que está fazendo a semente na terra apodrecer na terra. Você planta, mas fica amaldiçoando, a semente morre debaixo da terra. Ela não produz por causa da sua palavra. Quem está aí? Quem está ligado? Então, uma das regras para derrubar a muralha era o povo tinha que fazer com jejum de palavras. Olha para o irmão do lado e diga, o desafio está lançado. Fala com ele. Então, não vamos reclamar. Deus disse para Josué assim, vocês vão dar a volta. Isso se chama o silêncio dos pentecostais. Diga comigo, o silêncio dos pentecostais. Olha o que a Bíblia diz em Êxodo 14:14. Êxodo 14:14. Está aí, Janaína? Diga comigo, o Senhor pelejará por vós. 1, 2 e... Se você ficar calado. Se você fala, Deus não peleja. Se você se cala, Deus peleja por você. A regra é clara. Você reclamou? Então deixa a sua reclamação resolver o problema. Vai lá no Procon, reclama mesmo. Liga no 0800, às vezes ele vai resolver o seu problema. Não, pastor, eu não vou reclamar. Então Deus vai pelejar por você. Quem ouviu, pelo amor de Deus, reage. Fala alguma coisa. Olha para o irmão do lado e diga assim, se você se calar, Deus vai pelejar por você. Pastor, mas diante dessa injustiça, pastor, diante do que estão fazendo comigo, é isso. A Bíblia diz em Isaías 53, olha aí, eu estou armado hoje para você. Isaías 53, versículo de número 7. Olha o que a Bíblia diz. Ele foi oprimido, Jesus foi oprimido, Jesus foi afligido. Põe outra tradução para me ver o que é esse oprimido e afligido, fazendo um favor. Ele foi oprimido, Jesus foi humilhado. Outra tradução, por favor. Jesus foi, outra tradução, ele foi maltratado, ele foi humilhado, mas não disse uma única. Não é porque alguém te humilhou, alguém falou de você, que você tem o direito de abrir a boca e falar, porque Jesus deu exemplo. Ele foi oprimido, o diabo humilhando ele, eles bateram nele, mas ele ficou calado. Sabe por quê? Quando eu me calo, Deus peleja por mim. Bate na mão do irmão e diga assim, quando você se cala, você vai trazer a espada de Deus para a guerra. Você vai trazer a espada de Deus para a guerra. Eu vou dizer para até alguém dar um glória a Deus. Se você se cala, você traz a espada de Deus para a tua batalha. Você traz Deus para o meio da tua guerra. Você traz Deus para te dar vitória. Quem está aí, pelo amor de Deus, dá glória. Diga assim, eu me calo e Deus trabalha. Então, a regra para derrubar a muralha, para produzir um terremoto capaz de derrubar a muralha, é ato profético. É o que, gente? Dá as voltas, diga assim, dá as voltas. Segundo, olha para o irmão reclamador e diga para ele assim, pastor, o senhor não sabe o que eu estou enfrentando e não quero nem saber. Não é assim? Cada um com sua dor, e Deus vai agir por nós.
Quem está aí, levanta a sua mão. Porque se a gente for tratar de dor aqui, cada um tem uma dor pior do que a outra. Então, cada um com sua dor, mas todo mundo obedecendo a Deus, porque essa porta que está rigorosamente fechada, ela vai abrir no nome de Jesus. Pega na mão do irmão e diga: essa porta que está rigorosamente fechada, ela vai abrir no nome de Jesus. Tem alguém com quem Deus falou?